Meu nome é Silvana Elisa da Silva Pereira, sou graduada em Letras pela Universidade do Cerrado de Patrocínio, de Minas Gerais. Atualmente sou secretária escolar pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Estou cursando a especialização em Arte e Educação Intermediática Digital pela Universidade Federal de Goiás. Na atividade avaliativa proposta neste núcleo temático do curso, em que aborda o tema Performances Antropológicas em Diálogo com as Artes Intermediáticas e seu Ensino, vamos pensar na construção de uma intervenção performática, falando dos padrões de beleza provocados pelas mídias na atualidade. Para trabalhar a proposta, tenho como sugestão o título Padrões de Beleza, Sugestão ou necessidade. O objetivo dessa intervenção é evitar que algumas práticas se ritualizem, como, por exemplo, a busca pelo corpo perfeito idealizado pelo público juvenil. Podemos definir também como objetivo geral abordar os padrões sociais de belezas impostos de forma clara e específica, trazendo o tema a debate e a própria análise crítica pessoal e coletiva. Os objetivos específicos poderíamos considerar como auxiliar e criar um ambiente para que aqueles que se perceberem nessa situação problemática se sintam menos pesados por esse fardo da beleza social imposta. Abrir um olhar crítico para os alunos, para que os alunos aprendam a observar e lidar com esses padrões, tanto para si próprio quanto para e principalmente as pessoas ao seu redor que se encontram nessa situação. Despadronizar esse ambiente visual criado pela própria mídia, acolhendo, recrutando pessoas para mudar essa vertente social atual. Buscaríamos nesse tema a existência de uma problemática ou um conflito, que seria como a mídia estabelece e utiliza do falso argumento de que tudo que ela apresenta é apenas uma sugestão, aplicando uma manobra de manipulação que no conjunto da obra impõe o que é ideal a ser seguido, ou seja, o corpo magro, rosto lotado de maquiagem, cabelo liso, roupas padronizadas tanto para homem quanto para mulheres, e também aquilo que não deve ser seguido, ou seja, que não é permitido, estar acima ou muito abaixo do peso, rosto natural é dispensável, cabelos diferentes, cultura negra não possuindo valorização e muito menos roupas diferentes do padrão aplicado. O campo de pesquisa, ou seja, o lugar onde se ritualiza o conflito, buscaríamos então como fonte a televisão, a internet, revista, propaganda, redes sociais e também na própria escola, onde buscaria a reflexão dessa ditadura da beleza, tanto no seu meio social, quanto no seu meio familiar e no seu meio escolar também. A transformação desse conflito em drama social e os caminhos pedagógicos para promover a sua ressignificação, então, seria os questionamentos do que fazer, de como se vê, o que se lê nas mídias, como recebemos essas informações, como lidamos com elas, que tipos de sentimentos alimentamos quando nos deparamos com essa imposição, com esse estabelecimento pelas mídias e como poderíamos resolver essa situação. O professor, então, poderia contribuir para a ressignificação desse drama, levando a pesquisa, direcionando a pesquisa para o levantamento de ações que possam, então, estimular os estudantes a combater essa manipulação estabelecida pela mídia e propor, então, uma estratégia que possa definir uma visão mais crítica dessa manipulação e dessa imposição. O professor levaria, então, a investigação dessas informações
ao ápice da proposta interventiva, que seria a definição da pergunta inicial, sobre esses padrões de beleza, se são sugestão ou se é uma necessidade. Os recursos a serem utilizados seriam fotografias, vídeos, imagens, redação, questionamento dinâmico, além da própria explicação do professor e das experiências relatadas pelos estudantes, da sua própria realidade. A linguagem artística utilizada nessa ação poderia ser as artes visuais e textuais, porque a combinação dessas duas artes parece ser uma forma mais próxima de obtenção de bons resultados, né? Além de ser um bom equilíbrio entre a didática e a dinâmica, de forma a reforçar as estratégias dos alunos em diversos aspectos, né? Para a sua aquisição de conhecimentos como leitura, diversidade, orientação, reflexão, análise visual e também análise da sua própria realidade. Os estudantes seriam levados, então, a contextualizar os seus conhecimentos, né? E contextualizar a prática e aos conhecimentos, de forma a definir a estratégia de apresentar para a sua comunidade a exposição de todo esse trabalho, de todo o levantamento desses dados. Como, por exemplo, a construção de um painel com as frases onde ficariam expostas para ajudar aqueles que se identificam com a situação, com a problemática.